Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano? Vamos lá? Pega seu material, tá? Lápis, borracha, caderno e se vocês já tiverem passado lá na escola e pegam a folha de atividade da unidade 7, também deixa aí do ladinho para a gente utilizar, tá bom? Vamos para os nossos objetivos. Identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico, localizar uma formação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora e estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Bem, olhando essa gravura e pensando nos objetivos que a professora acabou de ler para vocês, vocês já devem ter pegado qual que é o assunto da nossa aula, né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em cima de textos que aparecem nos jornais, tá? Para isso, a professora vai questionar vocês um pouquinho. Por exemplo, você já leu um jornal, já folheou um jornal? Já fez isso em casa ou na escola? Pensa aí. Na sua casa, os seus familiares leem jornal? Você vê alguém lendo jornal? Que tipo de jornal? O jornal impresso ou o jornal online, né? Que a mãe e o pai podem mexer lá no celular e ficar vendo as notícias do dia. Que jornal que os pais leem? Para que os jornais servem? Qual que é o objetivo de um jornal? Por que um jornal existe? Vocês já pensaram? Então pensa aí que nós vamos ver. Quais os tipos de jornal que vocês conhecem? Então a professora falou ali já, né? Isso, jornal impresso, os jornais online, né, que tem nos sites, os blogs, no Facebook, né? Nós temos os telejornais que são na TV. Isso mesmo, e temos também jornais no rádio, né? E será que existe alguma diferença entre esses jornais, entre o telejornal, entre o jornal impresso, entre o jornal online? Sim, né? A forma como ele se apresenta, isso mesmo. E o jornal no rádio? Alguém já ouviu? Às vezes lá o rádio fica ligado em casa e as notícias vão passando ali, você nem percebe que você está ouvindo no jornal, não está lendo, mas está ouvindo. Bem, então aqui a professora trouxe uma capa de um dos jornais da nossa cidade. Nós temos, né, 2 jornais que circulam impressos aqui nos Campos Gerais, que é o Diário dos Campos e o Jornal da Manhã. Então aqui a professora trouxe uma capa de um jornal, a primeira página de um jornal, né? Então a primeira página, para que ela serve? Bem, nessa primeira página, em primeiro lugar, ela tem o título do jornal, né? Então aqui, né, Diário dos Campos, então é o título desse jornal. A professora falou, né, que nós temos mais um aqui, ó, o Jornal da Manhã, o título. Então na primeira página aparece o título, aparece o cabeçalho, né? Igual a gente faz o cabeçalho lá na escola, o jornal também tem o cabeçalho. Ele vai apresentar a data, né, qual que é a cidade. Isso é muito importante para a gente saber de que dia são as notícias que a gente está lendo. Também na capa do jornal, na primeira página, aparece a manchete principal, tá? Então essa escrita assim maior, com letras mais escuras, é a manchete principal daquele dia. Então é a notícia que o jornal, que os editores julgam que seja a notícia mais importante do dia. Bem, além dessa notícia, vão ter fotos, né, de outras notícias. Nós temos outras notícias, não temos só aquela que é a mais importante, temos outras notícias e a sua localização. Então, bem pequenininho, a gente aqui não consegue, né, ver, mas bem pequenininho ali tem escrito a página, ou vai estar escrito P2, P3, ou vai estar escrito cadernos. Caderno, professora? Isso, cadernos. Então, o jornal, ele se apresenta, né, com cadernos. Então, ele é diferente de um livro. O livro, né, ou uma revista, quando a gente vai pegar um texto, né, para ler alguma coisa, a gente vai folheando ela, abre, olha no índice e acha o que a gente quer. O jornal, ele é o caderno, então a gente pode ir separando, né, pegando o caderno que eu quero, igual ali fala esporte, né, caderno 2, que fala sobre vários assuntos ali de TV, de lazer, né, metrópole, que ele fala, né,
da cidade, porque esse aqui é um jornal lá do estado de São Paulo, né? Esse que a professora colocou ali. Então, conforme o meu interesse, eu vou escolher o caderno que eu vou ler, né? Então, eu não preciso ler o jornal inteiro, pegar ele inteiro. Eu posso ir separando caderno por caderno e ir lendo aquele caderno que eu desejo, que eu tenho interesse. E, né, a professora falou aqui, então, do caderno, no jornal impresso, e nós temos, né, nos jornais online também, né, de certa forma, os cadernos. Então, nós temos lá, quando a gente entra em um site de notícia, a gente pode escolher o que a gente quer ler naquele site. Então, não precisa eu ir lendo tudo. Eu posso ir lá, né, e optar, eu quero uma notícia sobre o mundo. Então, eu vou lá e clico em cima ali onde está, né, mundo, e vou ler aquela notícia sobre o mundo. E assim, né, com outras notícias que eu quero. Então, o jornal, ele é organizado aí em cadernos. Bem, e no jornal, nós temos vários textos, né? Então, o jornal, ele é um portador de texto, ele nos traz, né, diferentes gêneros textuais, né? Alguns que já são conhecidos nossos, outros nem tanto. Então, por exemplo, nós temos a entrevista, né, que tanto eu vou ter ela no jornal impresso, no jornal virtual, até no telejornal, só que ela vai se apresentar de maneira diferente. Mas todos esses textos, antes deles serem falados, antes deles serem filmados, eles são escritos, né? Alguém planejou, alguém preparou, alguém escreveu esse texto. Então, a entrevista é um gênero, né, textual de perguntas e respostas, vocês já viram, né, com certeza, uma entrevista. Crônicas. Quem assistiu ano passado as aulas lá da professora, teve uma aula que eu trabalhei que era sobre crônicas. Então, as crônicas, elas são com uma história, né, onde o autor relata algum acontecimento do dia a dia, ele conta algum acontecimento do dia a dia, né, ele narra aquele acontecimento. Então, é uma crônica. E os jornais, muitas vezes, trazem também, né, uma crônica. Temos as charges, né, que são textos, muitas vezes até não verbais, às vezes só com imagens, outras vezes traz, né, algo escrito. A charge, ela sempre traz uma ironia, uma sátira, né, uma piada de situações também cotidianas. Temos o comentário de leitor. Hoje em dia, até no jornal impresso, já tem alguns jornais que não trazem esses comentários do leitor. Então, o que é o comentário do leitor? É quando o leitor comenta uma notícia que ele leu ou faz um comentário sobre o próprio jornal, né? Então, ele faz esse comentário. Quando é jornal impresso, principalmente, né, lá há tempos atrás ali, então, o leitor, ele lia, aí ele escrevia o comentário, ele mandava para o jornal até mesmo através de carta, pelo correio, e aí chegava essa cartinha lá e ela ia ser divulgada, né, colocada no jornal depois de tempos que saiu aquela notícia. Então, em cima lá ia o título da notícia e o comentário do leitor. Hoje em dia, né, com as redes sociais, esse comentário do leitor ficou muito mais fácil, né? Porque no site ali, no Face, num blog, você lê e você já pode fazer o comentário ali embaixo, né? Você vai fazer o teu comentário, o que você pensa daquela notícia, né? O que você qual que é a sua opinião sobre aquilo, né? Se aquilo é negativo, positivo, então você pode dar a sua opinião. Então, o comentário do leitor, ele traz essa opinião do leitor. E temos as notícias, né? As notícias e as reportagens. No início do ano, nós já trabalhamos reportagem. Não sei se vocês lembram, mas a professora trouxe uma reportagem para vocês, que o título era assim, Como será a vida pós-pandemia? E a professora colocou para vocês que a reportagem ela era mais longa que a notícia, que ela era feita através de várias pesquisas. Então, se pegava um fato, né, algo do interesse da população, algo que aconteceu, e se fazia essa reportagem, se fazia uma pesquisa, tinha fotos, tinha entrevista, tinha opiniões de pessoas. Então, era uma notícia, digamos assim, mais bem trabalhada. A notícia, né, ela é um pouquinho mais curta e hoje a gente vai estar vendo esse gênero textual, tá? Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre notícias. Bem, então, a professora trouxe para vocês alguns títulos aqui, algumas manchetes de notícias. Essa primeira aqui, né?
Então, ciência pelo mundo, curiosidades. Maiores e mais longevas árvores do mundo, baobás estão morrendo. Vocês lembram o que é um baobá? Nós trabalhamos algumas aulas atrás com o conto, o Bax, onde no final do conto nascia, lembra, um grande baobá. Então, nós já sabemos o que é um baobá, que é uma árvore, né, lá da África, bem importante para o povo africano. Então, olhando essa manchete aqui, o que a gente, né, pensa um pouquinho? Né? Então, maiores e mais longevas, então, que vivem mais tempo, né? Os baobás estão morrendo. Por que será? Veja, o título de uma notícia, ele tem que ser atraente, né? Ele tem que te deixar pensando assim, será que eu quero saber por que eles estão morrendo? Então, se eu quero saber, eu vou ler essa notícia. Se ela não me interessa, essa notícia eu não quero ler, vou deixar de lado. Olha a outra aqui. Professor brasileiro lança site que mapeia os baobás. E vejam só, né, na primeira lá a professora não mostrou, mas, né, a gente sempre tem uma foto junto, né, que remete àquela notícia. Então lá nós tínhamos uma foto, um desenho, lá era um desenho do baobá. Aqui nós já temos o quê? Uma imagem do professor, então com certeza, né, é esse professor, nós sabemos que ele é um professor brasileiro. Aqui nós vamos ter a legenda, ó, o professor André Lúcio, então só que no início nós já sabemos o nome desse professor, né, ao lado de um gigante baobá em Brasília. Então sabemos que ele está em Brasília. Então será onde que ele mapeia esses baobás? Né? Então quando fala mapeia, por quê? Porque ele está vendo onde que estão esses baobás, quantos são. Né? Então, uma outra notícia. Aqui, ó, rara flor do baobá desabrocha e chama atenção por formato e cheiro exóticos em Ribeirão Preto. E aí temos aqui a imagem da flor, né? Então a flor do baobá, que só desabrocha uma vez por ano, proporciona 2 dias de beleza em Ribeirão Preto. Então veja, né? Uma notícia que também se refere ao quê? Ao baobá. Então veja, a professora já apresentou 3 notícias que o assunto é o mesmo, porém, né, são temas ali diferentes, são situações diferentes. Milenar, baobá gigante tem bar para 60 pessoas em seu interior. Então lembra que a professora falou que o baobá era imenso, era grande? Olha essa notícia aqui, que dentro do baobá tem um bar para 60 pessoas, né? E aí nós temos ali a legenda, ó, a árvore tem 47 metros de circunferência e 22 metros de altura, né? Onde será que fica esse baobá? Né? Olha, essa notícia de quando é essa? É lá de 2015. Será que esse baobá ainda existe? Olha só essa aqui. Descobridor de baobás, professor do DF. O que é DF? Distrito Federal. Cria projeto para mapear árvore existente na capital. A professora já não leu alguma coisa parecida com isso? Sim, né? Lá a segunda título que a professora leu falava do professor. Olha ele aqui de novo, só que aqui é outra imagem, ó, é outro baobá. E com essa notícia, veja aqui, nós já temos mais claro que é o quê? Que é um professor do Distrito Federal e que ele está mapeando os baobás existentes na capital, então em Brasília. Veja como o título, né, das notícias aqui são diferentes conforme o jornal, conforme o site que está divulgando essa notícia. Olha outro aqui, ó, mortes misteriosas de árvores antigas que são ícones da savana africana intrigam cientistas. Então, aqui, como que eu sei? Eu falei que todas as notícias eram ali, traziam o mesmo assunto, né? Como que eu sei que é um baobá? Né? Por quê? Porque olha aqui, ó, punk, o mais antigo baobá africano conhecido. Então veja, pela legenda, pela foto, eu sei que também está falando de um baobá. E chegamos à notícia que nós vamos trabalhar hoje. Então, olha só, é uma notícia do Diário do Rio, tá? É um jornal, então, lá do Rio de Janeiro. É uma notícia, né, que também vai estar falando do baobá. Então, vamos ler aqui com a professora o título ali, ó. Baobá João Gordo, em Paquetá, amanhece cortado e causa revolta em moradores. Aí nós temos aqui embaixo, em azulzinho,
o nome ali, ó, Rafael Fernandes. Quando a professora trabalhou reportagem com vocês, a professora já trabalhou essa parte, que a professora falou o quê? Que aqui aparecia o autor da notícia, o jornalista, o repórter, daquele que produziu essa notícia, tá? E a data. Então, notícia de quando? De 1º de agosto de 2020. Temos aqui também a imagem, né? Olha só, a imagem se refere bem ao título lá, ó, Paquetá cortado, tá? Então, Paquetá cortado, baobá cortado na ilha de Paquetá, né? A professora inverteu as coisas aqui, mas é o baobá cortado na ilha de Paquetá. Então, vejam só. Quando a gente lê aqui em cima, Baobá João Gordo, então a gente vê que esse baobá tem um nome, tá? João Gordo, então alguém deu um nome para ele. Então não era um baobá qualquer. Então Baobá João Gordo em Paquetá. Então Paquetá, a gente sabe o que é um lugar. Por aqui, pela legenda, diz Ilha de Paquetá, então já sabemos que é um lugar. Se o jornal é do Rio de Janeiro, provavelmente é uma localidade lá do Rio, então lendo a notícia que a gente vai saber, mas até aqui a gente já consegue saber, né, o que está acontecendo e onde está acontecendo. Amanhece cortado, então quando que ele foi cortado? Se ele amanhece cortado, ele foi cortado quando? Isso mesmo, provavelmente durante a noite ou de madrugada, né? E causa revolta em moradores. Então quer dizer, os moradores ficaram revoltados, ficaram bravos. Então vejam quantas informações nós temos só aqui no título, né? Então já sabemos o que aconteceu, aonde aconteceu e mais ou menos quando, né, aconteceu. Bem, então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão registrar no caderno algumas hipóteses sobre a notícia. Então nós não lemos a notícia, nós vamos, né, fazer essas hipóteses. Então pensar sobre o que essa notícia está falando e o que está acontecendo só a partir desse título dela. Então a professora colocou o título novamente aqui, Baobá João Gordo em Paquetá amanhece cortado e causa revolta em moradores. E colocou algumas questões para vocês fazerem no caderno. Então sobre o que fala a notícia. A letra B é na sua opinião. Então na sua opinião, por que será que o baobá é chamado de João Gordo? Letra C, pelo título da notícia, é possível saber onde e quando o baobá foi cortado? Letra D, por que os moradores ficaram revoltados? Por que eles ficaram bravos? É porque o baobá foi cortado, isso mesmo. E qual é a data dessa notícia e onde ela foi publicada? Então vejam, 7 minutinhos para vocês fazerem essa atividade no caderno e a professora volta para fazer a correção, tá bom?
pessoal? Deu tempo? Vamos ver então o que vocês registraram aí. Então vejam, são hipóteses, né? Quer dizer, nós não sabemos se é isso mesmo, mas, né, pelo título a gente levantou algumas hipóteses. Então olha lá, sobre o que fala essa notícia? Isso mesmo, muito bem, sobre um baobá que foi cortado, né? Então, sobre um corte de baobá ou sobre o baobá que foi cortado. Na sua opinião, por que o baobá é chamado de João Gordo? Então, vejam que essa pergunta aqui, ó, é na sua opinião. Então, cada um de nós tem uma opinião, né? Então, por que será que ele é chamado de João Gordo? Então, na minha opinião, é porque ele é grande, né? Então, como ele é grande, chamaram ele de João Gordo. Mas se você tem outra opinião aí, você, né, essa pergunta aqui, como ela é sua opinião, a professora não tem como falar certo ou errado, né? Mas pela lógica é porque ele é grande, né? Tem um tronco bem grosso e tal. Letra C, pelo título da notícia, é possível saber onde e quando o baobá foi cortado? Então lembra que quando a professora leu lá, o que a professora falou? O onde nós temos aqui em Paquetá e o quando, né, provavelmente durante aí uma noite. Só ainda não sabemos se foi bem no dia 1 de agosto ou se foi antes, né, porque a notícia pode ser posterior ao fato, né. Então olha lá, ó, sim, em Paquetá, provavelmente à noite ou madrugada, só não temos com exatidão o dia. A pergunta D, por que os moradores ficaram revoltados? O que vocês acham? Isso mesmo, né? Porque a árvore foi cortada uma árvore. Então, porque o baobá devia ser importante para eles e amanheceu cortado. Qual que é a data da notícia e onde ela foi publicada? Então, olha lá, data 1 de agosto de 2020, publicada no Diário do Rio de Janeiro. Tá? Bem, agora nós vamos ler a notícia, tá? Quem quiser acompanha a professora na tela e quem tem a folha da atividade unidade 7 pode ler a notícia pela folha impressa aí, tá bom? Vamos lá então? Então olha lá, Diário do Rio de Janeiro.com, jornal 100% carioca. Baobá João Gordo, em Paquetá, amanhece cortado e causa revolta em moradores. Por Rafael Fernandes, 1 de agosto de 2020, Diário do Rio de Janeiro. Temos a árvore, né, a ilustração e a legenda. Então, o meio ambiente do Rio de Janeiro está de luto. Nessa sexta-feira, 31/7, então olha aqui, já temos a data, 31/7, o baobá africano João Gordo, plantado em 2013, próximo à Praia da Ribeira, em Paquetá, bairro da região central da capital fluminense, amanheceu assassinado, cortado por uma serra elétrica. Ainda por razões desconhecidas, o ato configura crime ambiental e gerou revolta na população local. Então vamos parar um pouquinho nesse trechinho aqui, ó. Olha aqui, ó, o meio ambiente do Rio de Janeiro está de luto. Então, o que significa isso? Quando que alguém está de luto? Quando está triste pela perda, né, de alguém. Então, o meio ambiente aqui está de luto. Por quê? Né, porque o baobá africano, plantado quando? Em 2013, né, amanheceu assassinado. Veja, o jornalista usa um termo forte aqui, né? Por quê? Porque para a população esse baobá era muito importante, tá? Então, né, ainda por razões desconhecidas. Então, veja, não se sabe por que cortaram o baobá. Porém, é um crime ambiental e gerou revolta na população local. Continuando a nossa leitura lá. O grupo Plantar Paquetá, responsável pelo plantio da árvore há 7 anos, registrou boletim de ocorrência junto ao Comando de Policiamento Ambiental, pertencente à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que enviou agentes ao local. Eles estão em contato com proprietários das casas vizinhas à região do crime para tentar recuperar imagens de possíveis câmeras de segurança para descobrir quem foi o autor da barbárie. Então veja só, né? Nós temos aqui, ó, o Grupo Plantar Paquetá. Então é um grupo, pelo nome aqui, ó, o que a gente imagina, né? Paquetá a gente já sabe que é o local, né? Grupo Plantar, plantar lembra o quê, né? Está ali plantando, né? Então, cuidando aí do meio ambiente. Veja que esse grupo foi responsável pelo plantio da árvore há 7 anos. Então, lembra que falava ali plantada em 2013 e a notícia é de 2020. Então, a gente sabe, né,
aqui confirma lá que foi há 7 anos atrás. Hoje, né, há quase 8, mas na época da notícia, há 7 anos. Registraram um boletim de ocorrência. O que é um boletim de ocorrência, né? Um BO, vou registrar um BO, um boletim de ocorrência. Então, vai lá na polícia e registra, né, aquele crime. Então, eles registraram um boletim de ocorrência, tá? Bom, aí, continuando a leitura aqui, ó, moradora local e colaboradora durante anos do Plantar Paquetá, Márcia Kevorkian fez questão de ressaltar que, embora João Gordo tenha sido cortado, a alma da árvore é eterna. A infelicidade deles é que muitos João, muitas Maria Gorda, outro baobá existente na região, sempre estarão germinando em nós. É vida, é amor, permanece e perpetua, isso não se acaba. Então, nós vimos lá quando a professora falou do baobá lá nas aulas passadas, que o baobá é uma árvore africana, né, que ela tem muitos significados. E vejo aqui então que a Márcia, né, uma moradora local que faz parte do grupo também, né, Plantar Paquetá, o que que ela fala? Que mesmo a árvore tendo sido cortada, a alma dela é eterna, tá? E aqui, ó, entre aspas, né, o repórter, o jornalista ali, ele coloca bem a fala dela, como ela falou, né? Então, a fala ali de que, né, que muitos João e muitas Marias, veja, então tem um outro Paquetá lá na região que se chama Maria Gorda, veja só, então com certeza o João Gordo ali recebeu esse nome para ser companheiro da Maria Gorda, né? Então sempre estarão germinando em nós. Então veja que bonito isso, né? A natureza ali, o significado daquela árvore que vai estar sempre presente neles. Bom, o Diário do Rio tentou contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para comentar o assunto e as providências que serão tomadas, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Então veja, foi procurado pelo Diário do Rio, a Secretaria, mas ela não comentou o assunto até o fechamento. Então até terminar a notícia, eles não tinham dado, né, nenhum retorno, tá? Bom, aí aqui nós temos uma placa oficial do João Gordo na ilha de Paquetá. Essa imagem vocês não têm no texto de vocês, porque ela é uma imagem que não era assim tão boa, porque a plaquinha já está enferrujada, então a professora não quis pôr lá no texto impresso. Mas enfim, vejam que bonitinho, ó, baobá. Daí tem o nome científico do baobá ali, que é Andossonia, né? E tá escrito assim, ó, minha família é da África, também sou conhecido como emboeiro, árvore da vida, mas podem me chamar de João Gordo. A sabedoria é como um tronco de um emboeiro, uma pessoa sozinha não consegue abraçá-lo. Provérbio moçambiquenho. Então, olha que bonito, isso tem a ver com aquilo que a Márcia lá fala. Aí vejo aqui, ó, atualização 1 do 8, meio-dia e 25. Então, vejam bem, aqui a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se manifestou. Então, ó, por meio de nota oficial, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se manifestou sobre o ocorrido. Confira na íntegra. Então, ó, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lamenta o ato deplorável de corte da árvore baobá em Paquetá e reforça o pedido que seja feita uma investigação para identificar o infrator. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclarece ainda que tomará as providências para que a mesma espécie de árvore seja replantada no local. A Prefeitura do Rio reitera o apelo à população para que, em caso flagrante de dano ao meio ambiente, a ocorrência seja comunicada à central de atendimento. E aqui nós temos uma última imagem, né? Então, o João Gordo recém-plantado e aqui já, né, germinando, né, logo que antes ali dele ser cortado, porque quando ele for cortado ele já estava assim, né, germinado. Bem, então, como a professora falou, essa notícia foi tirada, né, do Diário do Rio de Janeiro, do site deles. Agora a professora vai deixar aqui uma interpretação para vocês. Então, 8 minutinhos, agora nós já lemos o texto, tá? Então, qual que é o assunto tratado no texto? Por que o meio ambiente do Rio estava de luto? Por qual motivo o baobá foi cortado? Quando a árvore havia sido apontada? Quem foi responsável pelo plantio? Então, vamos lá, 8 minutinhos.
pessoal, então olha lá, qual o assunto tratado no texto? Então, continuamos com aquela hipótese que nós tínhamos, né? O corte do baobá João Gordo. Por que que o meio ambiente do Rio de Janeiro estava de luto, né? Então, olha lá, está de luto por quê? Porque o baobá amanheceu cortado por uma serra elétrica, né? Então, o baobá João Gordo foi cortado. Por qual motivo o baobá foi cortado? Isso mesmo, não se sabe, ó. Ainda por razões desconhecidas, ainda não se sabe o motivo. Quando a árvore havia sido plantada e quem foi responsável pelo plantio? Então, olha lá, responsável pelo plantio há 7 anos, né? Há 13 anos atrás, há 7 anos atrás, 2013, né? Então, foi plantada em 2013 pelo grupo Plantar Paquetá. Então, vejam como depois que a gente leu a notícia, como a gente teve, né, mais informações. E nós tínhamos como objetivos da nossa aula hoje identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico, identificamos que era o corte do baobá, localizar uma informação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora, né? Fizemos ali na interpretação e estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler foram as nossas hipóteses. A professora deixou uma tarefinha para vocês que tem na folha também lá, qual a sua opinião diante da notícia sobre o corte do baobá. E se você também ficaria revoltado, para você escrever um comentário. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem! Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma manhã de aprendizagem em geografia. E hoje o nosso objeto do conhecimento serão as interações e as mudanças no campo e na cidade. Então, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem se organizar, né? Sentar aí direitinho, arrumar a sua postura. Lembrem-se que essa aula é aquela que nós fazemos uma breve anotação no final. Então, pega o seu caderno, o seu estojo e vamos à luta. Como objetivo da nossa aula, nós teremos 2. O primeiro deles é identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. Quer dizer que todo esse tempo lá, desde que surgiram as primeiras vilas, houve muita mudança e é isso que nós vamos observar. E o segundo é compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Vejam bem, interdependência é uma palavrinha nova, mas vocês vão estar bem craques lá no que significa isso quando nós chegarmos no final da nossa aula, ok? Durante a explicação, a professora vai contando para vocês. E hoje, a nossa hora da história, ela está especial. A história do rato do campo e do rato da cidade. Então, se prepara, presta bem atenção que a gente já conversa. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu cai na terra, eita, caindo fulô. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história de 2 ratinhos. Um ratinho que morava lá na cidade e outro ratinho que morava lá no campo. Vamos ver quem aí de casa sabe o que tem na cidade. O que será que tem na cidade? Tem prédios, tem luz, muita luz, né? Tudo iluminado, carros, tem muitos carros. Que mais? Isso mesmo, as ruas são asfaltadas. E no campo? O que será que tem no campo? Tem bicho. Ai, tem bicho de todo tipo. Tem porco, tem galinha, tem vaca. Verdade, tem um monte de bicho. Certa vez, o ratinho da cidade foi visitar o seu primo, que morava no campo. Quando ele chegou no campo, o ratinho do campo
foi receber o primo, meu primo querido da cidade, mas que bom que você veio aqui para nossa fazenda. Eu vou te mostrar que bonito pedaço de terra eu tenho. Desse lado, ratinho, eu tenho essa criação de porco. São porcos viçosos, olha, porco bom de lida. Ali no pasto tem um monte de vaca. Ai, tem vaca de tudo, que é tipo uma vacarada. Só que chegou a hora de almoçar. E o ratinho do campo preparou para o rato da cidade um monte de comidas gostosas. Tinha queijo feito na fazenda. Tinha também macarrão caseiro que eles fizeram na fazenda. E a carne era fresquinha assim, de bichinhos da fazenda. As verduras também, tinham muitas verduras, muitas hortaliças da fazenda. Tudo plantado e cultivado ali. Mas o rato da cidade não gostou muito não. Parecia que faltava alguma coisa. E os pratos não eram aqueles pratos chiques assim. E o rato da cidade não gostou. Foi aí que ele convidou o ratinho do campo para ir até a cidade. E lá se foram os dois. E lá se foram. Chegaram na cidade. E lá na cidade, o ratinho do campo ficou olhando todas aquelas luzes. E o ratinho do campo, quase foi atropelado porque tinham muitos carros. E eles entraram dentro da mansão que morava o rato da cidade. E o ratinho do campo então foi olhando para as paredes, foi olhando para tudo. E eis que, de repente, um banquete enorme estava na mesa. Era tudo muito gostoso. Tinha doces, salgados e um monte de coisas gostosas. Foi aí que o ratinho do campo começou a provar. Pegou um pedacinho de doce e... primo, que vida boa mesmo! Pegou um pedacinho de salgado e... Só que aí, eles escutaram um barulho. O ratinho ficou assustado. Olhou pro primo e disse, mas que barulho que é esse? Não, ratinho do campo. Não se preocupe, meu primo. São só os cachorros da casa. Mas não sei não, se o cachorro não vai assustar a gente. Não, fica tranquilo e sossegado. Eis que de repente a porta se abriu. E parado, de frente à porta, estavam dois... Dois gatos enormes que saíram correndo atrás dos ratinhos, pularam na mesa e corre que corre, e pega que pega, e corre que corre. O ratinho do campo enxergou um buraquinho na porta, saiu correndo, passou pelo buraquinho e disse ao primo, adeus, primo, aqui na cidade é muito mais perigoso de viver, eu vou voltar pra paz do meu campo. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau pra contadora e até a próxima. E agora vamos entender tudo isso que ela nos contou, né? Então a nossa história lá do rato do campo e da cidade, ela tem várias particularidades. Quem eram os personagens dessa história? Bem, nós sabemos que eram dois ratinhos, né? Um que morava no campo e outro que morava na cidade.
Porque lá, ó, tá vindo a pergunta, onde cada rato morava? Eles moravam no mesmo espaço? Não, era bem diferente, né? Cada um tinha uma característica, cada um sabia viver lá no seu espaço, mas de repente não conseguiu viver no espaço do outro. Como eram os locais que eles foram visitar? Bom, então o campo, né? Quando a gente pensa em campo, nós pensamos em passarinhos, em riachos, em córregos, né? Em ruazinhas de terra, o barulho do vento nas árvores. E quando a gente pensa em cidade, nós vemos movimento, ruas, buzinas, carros, pessoas falando, construções, né? Ou seja, bastante diferença entre um e outro. Então o rato do campo, ele estava acostumadinho lá com o ritmo dele do campo, e o rato da cidade também, já acostumado naquela correria da cidade. Essa visita foi tranquila? Não foi, né? Tanto um quanto o outro encontrou muita dificuldade. O rato do campo passou por muitos perigos na cidade e o rato da cidade também. Ou seja, a gente está acostumado a viver num certo local e quando a gente muda tudo isso, acaba por trazer muitas confusões, muitos sustos, né? E agora, o que quer dizer então campo e cidade? Então, vamos lá. Campo e cidade são dois termos que nós usamos, né, na nossa geografia para que nós possamos exemplificar, diferenciar os espaços geográficos. Portanto, nós consideramos como campo e cidade o campo, utilizado então para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, conservação ambiental, turismo rural, dentre outras coisas. Portanto, o campo ele tem essa característica de menos densidade populacional, ou seja, menos pessoas vivem no campo, né? E ele tem essa característica então do cultivo da natureza, do cultivo dos alimentos, da criação de animais. Já a cidade, né? A cidade ela veio então passando por um processo de urbanização, justamente quando nós começamos com o desenvolvimento das indústrias aqui no nosso país. Portanto, essa vinda das indústrias, essa industrialização, ela também força essa urbanização da cidade. Ou seja, nós temos então uma maior concentração de pessoas, né? E ela vai então ficando com essa característica que nós conhecemos hoje, né? Do horário, do ritmo, do trabalho, dos ônibus e todas essas características que o IBGE diz assim então. O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele define como cidade toda a área de vila ou de cidade, legalmente definida como urbana e caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação humana, porque justamente existem mais pessoas vivendo na cidade do que nos campos, certo? Com isso, nós temos características diferentes em cada espaço geográfico. Nós vamos começar vendo as moradias. Então vocês vão perceber que a moradia no campo, ela vem mais espaçada, né? Os vizinhos, eles são mais distantes uns dos outros. Nós não vemos as casas tão próximas, né? Porque normalmente a casa vem junto com uma propriedade, onde a pessoa planta, cultiva, cria animais, dependendo da sua produção, né? Então, realmente o espaço conta muito no campo. Então, a construção, ela geralmente está bem espalhada pelo espaço, né? Ou seja, por aquele local, e predominam as casas feitas de madeira, porque sim, né? É muito mais fácil encontrar a madeira lá no campo. Já na cidade, nós temos toda uma característica diferente de moradia. Nós possuímos prédios, aquelas casas sobrados, né, que tem 2 andares. Nós temos as casinhas normalmente de alvenaria, né? Nós temos os condomínios, as vilas. Então, mudando toda essa característica, porque nós temos então a proximidade de uma casa da outra, né? E aí também outras diferenças que nós vamos ver para frente. O trabalho, quando eu falo dele lá no campo, ele está associado ao cultivo da terra. Cultivar a terra, nós damos então o nome de agricultura, que é esse processo aonde o
fazendeiro, o produtor, ele vai preparar a terra, vai jogar a semente, vai cultivar, depois vai colher, né? E assim vamos obter o produto da agricultura, seja ela alimentício ou o soja, o trigo, né? O milho, qualquer outra coisa. Então, também a criação de animais, né? Os rebanhos de gado, vaca e tudo mais. A cidade, ela já vem então com um trabalho diferente. Por quê? Porque aqui nós temos o comércio, as indústrias e a prestação de serviço. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber então as lojas, né? Com compra e venda. Veja bem, nós estamos aqui tendo a nossa aula, de repente acaba o seu lápis. Tem que ir lá comprar, tem que ir num armazém, tem que procurar. Esse é o comércio, né? Nós sempre estamos precisando de um pão, de um leite, de alguma coisa que o comércio nos providencia, né? A indústria então também vai precisar da matéria-prima, né? De tudo isso que vem lá do campo para poder se desenvolver. E a prestação de serviço. O que é prestação de serviço, prof? Veja só. Vamos exemplificar então. A prof quer cortar o cabelo. Quando eu vou no salão, eu não escolho um cabelo que tem lá e coloco na minha cabeça. O que acontece? Eu chego lá e a pessoa que sabe cortar o cabelo, ela me vende o seu trabalho. Ou seja, eu saio com o cabelo que é meu, mas que eu escolhi o modelo do corte. Então, a isso nós chamamos de prestação de serviço. É você vender aquilo que você sabe fazer. Então, pode ser o motorista de ônibus, do táxi, o dentista, o médico, né? Tudo isso, então, nós vamos lá obter o conhecimento dessas pessoas para que a gente possa também resolver um problema que nós temos. Outra mudança nossa que nós conseguimos notar no campo e na cidade é a alimentação. Quando nós falamos de campo, nós já logo lembramos então do quê? Do cultivo de frutas, de hortaliça, né? Daquela alimentação natural, super importante, né? Para a nossa saúde e conforme a atividade então desenvolvida naquele local. Quando nós falamos em cidade, aí também nós já pensamos aqui o que temos na cidade. Vários restaurantes, diversos lanchonetes, né? A possibilidade então desses alimentos prontos, comercializados, né? Maiores restaurantes e tudo mais. Portanto, então, também nós temos aí uma grande diferença quando nós estamos nos referindo a campo e a cidade. O lazer. O lazer, então, ele também tem essa característica diferenciada. Não é que seja melhor ou pior, não, nós estamos vendo apenas as diferenças. No campo, o nosso lazer está voltado a pescarias, a cachoeiras, banho de rio, conversas, piqueniques, a lida com os animais, não é mesmo? E quando nós falamos em lazer aqui na cidade, nós pensamos numa visita num parque, numa praça, num teatro. Às vezes as pessoas gostam de passear no shopping, depende, né, de tudo que a cidade oferece, certo? E claro que lembrando de todas as restrições que nós estamos vivendo, certo? A infraestrutura. O que é infraestrutura, professora? Vejam bem, são todas as coisas que nós precisamos para viver bem, né? Então a infraestrutura, ela vai desde a água que chega lá na nossa casa, até a luz que tem no poste, até o médico que está lá no posto de saúde, o hospital que tem lá aqui na nossa cidade, certo? Então, quando a gente fala de campo, nós estamos dizendo que o campo, ele tem uma infraestrutura diferente. Normalmente as pessoas precisam cavar os poços para, né, obter água mais fácil. As ruas são de terras, né? Porque lembram lá que é muito grande a distância de uma propriedade à outra. Não se deve, né? E não podemos asfaltar todas as ruas. Há sempre um vilarejo com pequenos comércios, onde também nós podemos encontrar os locais de oração, um posto de saúde, certo? Mas eles não têm os hospitais, onde a gente pode fazer as grandes cirurgias, né?
Portanto, então, aqui na cidade, nós já encontramos os hospitais, os supermercados, né? A nossa água, ela tem todo um sistema, ela chega lá na torneira e depois também toda a água suja que nós produzimos vai para a rede de esgoto, ou seja, tudo tem um processo, né? Então, essa infraestrutura, a luz, né, que nós temos nas ruas, nos ambientes públicos, tudo isso é diferenciado, tanto aqui quanto no campo. As escolas. As escolas também são diferentes. Por quê, professora? A escola de lá, como que é? Ela é do mesmo jeito. Só que o problema sempre é a questão da distância, né? Às vezes as escolas, elas situam-se apenas no vilarejo ou próximo a algumas propriedades. Então, acontece que as crianças, elas precisam percorrer um grande caminho até chegar na escola. Às vezes aqui na cidade a gente também percorre grandes caminhos para chegar nas escolas, mas lá no campo isso acaba se tornando mais comum, porque aqui na cidade, como nós temos os bairros, né, é muito mais fácil então a prefeitura providenciar uma escola próximo a essa moradia, né, como está mostrando aqui. Existe todo o bairro e a escola ali, então, servindo, né, para as crianças, mas então no campo acaba as crianças dependendo às vezes de barco, né, até chegar à escola, o ônibus escolar que acaba recolhendo, então passando por cada casa e levando todos os alunos até a escola, certo? Mas tem escola nos dois espaços. Agora nós vamos então entender melhor essa interdependência. Então nós vimos que o campo, ele tem essa característica, né? Nada é melhor nem pior, mas é que um depende do outro. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Como que eu sei isso? Bom, o campo, ele está lá com o cultivo dos alimentos, das frutas, de tudo aquilo que a gente viu, né? A criação de gado, do couro, da carne, do leite. E a cidade, ela está com o quê? Com as indústrias que precisam dessa matéria-prima que vem do campo. Depois dessa matéria-prima, então, nós temos todos os produtos gerados pela indústria que daí são comercializados na cidade. E então também as pessoas do campo vêm para a cidade para adquirir as suas necessidades, para visitar um médico, lembra lá da prestação de serviço, para vir ao hospital, para comprar uma roupa, às vezes uma peça que precisa para o maquinário, né, que nós encontramos lá no campo e tudo mais. Portanto, uma coisa sempre está dependendo da outra. Vamos ver bem isso aqui. Por exemplo, lá, né, a minha casinha lá no campo, ela está produzindo trigo. O que acontece com esse trigo? Então, ele foi semeado, plantado, cresceu. Aí vai vir, então, a colheita do trigo, né? Aqui nós já temos a mecanização ali exemplificando, né? Ou seja, a máquina que veio modificando um pouquinho o nosso campo. Então, esse trigo é colhido. Depois ele vai ser transportado, esse transporte vai chegar até a cidade, ou melhor, até as indústrias, né? Depois da indústria, então, esse trigo ele vai ser processado, transformado em farinha. Aí o padeiro que está lá na cidade vai receber essa farinha, vai produzir o pão e quem estava lá no campo, né, que produziu, também vai lá na padaria, no mercado, comprar esse pão novamente e levar lá para o campo para poder servir para a sua família. E assim nós compreendemos a interdependência que nós vimos lá no nosso objetivo. Ou seja, o trabalho de cada um é importante para a nossa sobrevivência. Agora então, vamos ver essas mudanças, porque também era um dos objetivos, mudanças no campo e na cidade. Olha só, como que era então? Antigamente, o campo, ele era um local, né, de bastante ocupação. Por quê? Porque os campos, né, eles são grandes, enormes, então para você cultivar toda aquela terra, você precisava de várias mãos de obra, né? Ou seja, vários trabalhadores. Então, o que acontece? Tudo isso foi passando por uma mudança quando surgem, então, as
as máquinas agrícolas, né? A colheitadeira, a sementeira, tudo isso que depois vai auxiliar então esse produtor. Tudo é bom, ajudou, aumentou a produção, porém as coisas agora não são mais então realizadas pelas pessoas, né? Porque agora precisa apenas de um motorista para você dirigir essas máquinas, né? Portanto, então, nós começamos a ver a mecanização da agricultura com essas máquinas, então, que passam irrigando, né? Nós também temos o uso de agrotóxicos, né? Que vão controlar as pragas, mas que precisam ser bem dosados, né? Para que não haja, então, o consumo abusivo do agrotóxico. Nós temos, então, as próprias máquinas, né, que vão nos auxiliar com tudo isso. E nós temos também a ciência nos ajudando com toda essa desenvolvimento, né, tecnológico do campo. A melhoria de sementes, a melhoria de produção dos animais e tudo mais. Essas mudanças, elas não geraram impacto só no campo, também geraram na cidade. O que acontecia? É uma maior concentração de pessoas na cidade? Sim, né? Mas a cidade também sofreu por grandes mudanças, como a questão das moradias, né? Porque então, se não tinha mais trabalho no campo, as pessoas do campo começaram a vir para a cidade para então conseguir espaço ou emprego nas indústrias, né? E assim conseguir também sustentar as suas famílias. Portanto, isso gerou muita diferença e muita mudança também na cidade, né? Nós temos também problemas com a nossa infraestrutura, às vezes, né? E agora nós vamos fazer o nosso jogo da roleta. O jogo da roleta, ele está vindo aqui então para que a gente possa relembrar tudo isso que nós fomos conversando. Então, dependendo de onde a roleta parar, quero ver você tentar responder tudo isso que a prof falou, ok? Vamos começar? Lazer. Olha só, nós já conversamos sobre isso, né? Como era o lazer no campo? O lazer no campo, então, ele está muito ligado a essa convívio com a natureza, né? A pescaria, as montarias, as festas do campo, né? E a cidade já tem esse lazer um pouco diferenciado, porque nós vamos em parques, em praças, em shoppings, em cinemas, em teatros, museus, né? Outros lanchonetes, às vezes também, então acaba sendo diferenciado o nosso lazer. Vamos lá? Mudanças. Quais mudanças ocorreram? Que bom que a gente voltou nesse assunto aqui. Por quê? Porque as mudanças, elas acabaram sendo um pouco positivas e um pouco negativas, né? O positivo no lado da agricultura, então, que a professora estava falando, foi que toda essa produção agrícola, ela teve uma maior produtividade. Porém, o uso de agrotóxico, né, houve um impacto na natureza. A ciência, né, está também auxiliando todo esse desenvolvimento de melhores animais, melhores produtos agrícolas, né, o controle de pragas. E na cidade também houve então esse, digamos que essa grande procura então das pessoas na cidade, porque antigamente as pessoas viviam mais no campo e pouco na cidade, como a gente pôde perceber lá naquela imagem que apareceu no nosso slide. Porém agora muito mais pessoas vivem nas cidades, o que acaba acarretando problema nos hospitais, né, com os leitos, com as vagas, acaba o problema de moradia, que nem todo mundo tem, então, né, uma casa correta para viver, né, com tratamento de água, de esgoto. Então, essas mudanças, elas são positivas e negativas, certo? Nós sempre temos que estar atentos, né, para que todos possam viver com dignidade. Educação. A educação, ela acontece tanto no campo quanto na cidade. O que acontece no campo é que a escola, ela acaba ficando mais distante dos moradores, né? Porque como nós estamos falando de chácaras, sítios, às vezes fazendas, né? Acaba distanciando. Também pode acontecer das pessoas do campo também virem estudar na cidade, o que vai acarretar também um maior deslocamento daquela família
para então buscar um outro, né, uma outra educação, às vezes já na faculdade, numa universidade. E a educação aqui na cidade, ela acaba sendo um pouco mais tranquila, porque como nós temos os bairros, né, então fica mais fácil nós instalarmos, né, ou providenciarmos as escolas próximas a essas moradias. Mas, né, claro que cada um com a sua particularidade. Também acontece aqui na cidade dos alunos terem que percorrer bastante, né, uma distância bem grande até chegar na escola que ele está frequentando, ok? Então agora nós chegamos no nosso momento de anotar, certo? Se organiza aí, como a prof sempre fala. Se a sua página está em branco, você pode começar lá na partezinha de cima, escrevendo geografia, a data de hoje. Caso você já esteja com a sua folha usada, faz o tracinho para separar, ok? E agora, então, nós vamos anotar os nossos objetivos. Vocês têm 4 minutinhos, ok?
Muito bem! Parabéns! Capriche sempre na letra, tenha muita atenção quando você copia. Quais eram mesmo, então, os nossos objetivos para a aula de hoje? O primeiro deles era identificar as principais mudanças no campo e nas cidades com o passar dos anos. E o segundo, compreender a interdependência existente entre o campo e a cidade. Conseguimos? Conseguimos, né? Entendemos lá que tanto o trabalho do campo quanto o trabalho da cidade é essencial para a vida deles no campo e nossa aqui na cidade, certo? As principais mudanças vimos também, né? Toda aquela mecanização então da agricultura, né? A extração do leite também pelas ordenhadeiras mecânicas, né? Tudo isso vai auxiliar. E agora, o que aprendemos hoje? Vocês também têm, então, 4 minutinhos para prestar bem atenção e anotar tudo isso, ok?
Então, vamos lá? O campo e a cidade estão em constante mudança e modernização em seu modo de vida, trabalho e lazer. E no número 2, o campo fornece matéria-prima e a cidade a transforma. Joia, joia! Parabéns para você, muito obrigada pela sua companhia, continuem se cuidando e até a próxima aula. Beijo, beijo! Vem aí, Educação Física. Fala galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade recreativa. Hoje nós vamos fazer atividades que não precisam de muito movimento, a gente vai poder fazer e realizar no nosso ambiente que a gente está. Então vamos tirar essa preguiça, vamos sair do sofá, vamos levantar da cama e vamos nos divertir aqui junto com os professores. Hoje nós contamos com a presença do professor Vitor e também do professor Cláudio. E para essa atividade, com a lista de materiais que vocês já receberam dos professores, a gente vai fabricar algum pouquinho diferente. A gente vai precisar de uma bolinha de papel e um barbante. O que mais que a gente vai precisar, professor, para fazer essa atividade? Uma mesa e uma cadeira. E mais uma pessoa para participar junto com a gente. Pode convidar o irmãozinho, o papai, a mamãe, a titia e a gente vai fazer a nossa atividade de hoje. Lembrando que essa atividade, ela não pode ser utilizada com nenhum material que possa machucar vocês. A gente pode improvisar. Se não tiver a bolinha de papel e o barbante, a gente pode fazer com meia. Colocar uma meia dentro da outra e fazer a nossa bolinha para ficar girando, tá ok? Mas para vocês compreenderem como vai funcionar e para vocês poderem estar realizando essa atividade, eu vou pedir agora a presença do professor Cláudio, que ele vem aqui na cadeirinha, sente aqui, tá certo? O professor Cláudio muito animado com essa atividade, tenho certeza que vocês vão estar se divertindo. E uma coisa importantíssima que o professor Cláudio vai confirmar aqui junto com a gente. Todos os professores de educação física da rede estão muito felizes com os alunos. Você sabe por quê, professor Cláudio? Por quê, professor? Eu vou contar para vocês então. Todos os alunos da rede estão enviando imagens sensacionais das atividades que eles estão fazendo em casa. E eu acredito que todos os alunos do professor Cláudio, das outras escolas, dos outros professores, estão recebendo inúmeras imagens. Isso aí, criançada, tem que continuar assim, realizando as atividades sempre com segurança. Então, nessa atividade, depois que vocês tiverem a bolinha, o barbante, vocês vão fazer um lacinho para ficar presa essa bolinha. Como que ela vai ficar? Eu vou mostrar para vocês. Professor Vitor vem aqui, o professor Vitor vai pegar aqui no chão a bolinha, tá? E ele vai ficar um pêndulo. O que vai acontecer com esse pêndulo? O professor Vitor vai se aproximar aqui da mesa, vai ficar próximo do professor Cláudio. Pode vir um pouquinho mais para cá, professor. Isso. E ele vai rodar na frente do professor Cláudio essa bolinha como se fosse o do relógio, tá? O que vai acontecer agora com o professor Cláudio? Ele vai ter que se concentrar para tentar pegar o copo que está na mesa e trazer para perto dele sem encostar nessa bolinha que está rodando aqui. Compreendido, professor Cláudio? Tá joia? Então, professor Vitor, eu acho que está um pouquinho devagar, mas podemos deixar um pouquinho mais difícil para o professor Cláudio, que está muito fácil para ele poder pegar. Claro que vocês podem fazer de outra maneira também. O professor Vitor pode estar fazendo um movimento aqui, nesse sentido aqui do professor Cláudio. Então ele pode rodar, professor Vitor, pode rodar bem alto ali, só não pode bater no copo. Isso, ó, só que ficou um pouquinho mais rápido demais, o professor Cláudio vai se embananar, né, tá? Mas esse movimento você também pode fazer, tá? Então esse movimento aqui vocês podem fazer para pegar o copo, tá? Como se fosse um pêndulo, ou também ficar girando ao redor do copo. Tá ok, professor Cláudio? Então vamos lá junto comigo? Vamos ver se o professor Cláudio consegue pegar o copo sem encostar no barbante. Quando eu falar já, professor Cláudio, se concentra, não precisa ser junto comigo, tá lá? Valendo, professor Cláudio. Ah, muito esperto. Continua rodando o pêndulo, professor Vitor. Olha lá, tá rodando. Agora você vai ter que devolver o copo. Pega. Devolve. Devolve. Opa, tá prestando atenção. Muito bem, professor Cláudio. Pega. Devolve. Opa, mas não pode derrubar o copo, né? Às vezes acontece. Então, para essa atividade, vocês vão estar desafiando qualquer pessoa da casa de vocês para conseguir pegar o copo. Aqui, quem foi o professor Cláudio. Só que tem um detalhe, a gente precisa inverter essas posições, né? Sim, precisa inverter. O professor Cláudio estava só sentadinho, não estava fazendo atividade. Agora ele vai fazer o pêndulo para o professor Vitor pegar o copo. Da mesma maneira, professor Cláudio. Só que agora eu quero que você faça nesse sentido. Pode diminuir um pouquinho mais o barbante, a gente vai estar fazendo aqui e a gente vai estar rodando assim, ó. Pode ser um pouquinho mais devagar. Não precisa ser rápido.
e a concentração. Esse é o reloginho que a gente vai estar fazendo. Compreendido, professor? Isso, jóia. Então o professor Cláudio vai estar fazendo agora esse movimento na frente do copo para o professor Vitor tentar pegar a bolinha. Não está muito rápido? Tá querendo dificultar, né, professor Cláudio? Vai devagarzinho aí para o professor Vitor conseguir pegar. Vai lá, dá uma rodadinha. Isso, agora vai lá. A hora que o professor Vitor quiser. Isso, muito bem. Não pode acertar a bolinha no rosto. Vai lá mais uma vez, professor. Isso, muito bem. Fizemos essa atividade, tá? Desafiamos todo mundo e a gente vai partir para a nossa segunda atividade. Vamos lá? Então, pessoal, para a nossa segunda atividade, ela é muito fácil e tranquila. A gente pode estar utilizando garrafinhas recicláveis, tá? De refrigerante, de água, ou a gente pode estar usando copinhos. Lembre-se que não pode ser material que quebra. O mesmo pêndulo que vocês fizeram com a bolinha de papel, com o barbante, vocês vão estar utilizando nessa atividade. Se vocês não tiverem um companheiro para estar fazendo essa atividade, vocês podem estar realizando ela sozinhos. Vocês colocam os 3 objetos e vai tentar acertar eles devagar. Então o que vai ser a nossa atividade? O professor Cláudio está com 3 copinhos descartáveis atrás dele e também está com o pêndulo na sua mão. O que é o objetivo do professor Cláudio? Acertar os copinhos que estão do lado do professor Vitor com o pêndulo que está na mão dele. O objetivo do professor Cláudio também é defender os seus 3 copinhos para o professor Vitor não acertar. O que o professor Cláudio pode utilizar? Os pés para poder defender. Para acertar, ele só pode utilizar o pêndulo. Para defender, ele pode utilizar os pés. Existe uma linha que eles demarcaram para determinar a quadra deles, que vocês podem estar utilizando qualquer marcação que vocês tiverem na casa de vocês. Então vamos lá, professores, junto com o pessoal lá de casa, é uma atividade que vocês vão estar podendo realizar. O objetivo é derrubar os 3 copinhos. Valendo, pode lançar a bolinha. Isso aí, ó, muito bem, quase que o professor Cláudio conseguiu acertar o primeiro. Olha lá, o professor Vitor já acertou um. Olha lá, o professor Cláudio está defendendo. Ó, a bolinha do professor Cláudio está muito curta, ela não está chegando lá. Ó, o professor Cláudio já perdeu 2 copinhos, professor Cláudio. Vai perder o terceiro, quase. Olha lá, o professor Cláudio precisa acertar. Chega mais perto, professor Cláudio. Está muito longe. Vai em outro copinho, professor Cláudio. Não pode puxar a perninha, professor. Ó, e o professor Cláudio perdeu. O professor Cláudio perdeu os 3 copinhos deles. Mas a gente pode fazer uma variação. Vocês sabem que nas atividades recreativas sempre precisamos ter um desafio novo. E qual que vai ser o objetivo? O professor Cláudio vai levantar os 3 copinhos dele lá e o professor Vitor vai continuar com os 3 copinhos deles de pé. Agora que eles estavam lançando com a mão, eles vão fazer o desafio diferente. Eles vão utilizar o pé. Então eles deixam o pêndulo e vão utilizar o pé para poder derrubar os copinhos do adversário. Vamos ver se o pessoal consegue aqui? Vai lá, professor Cláudio. 1, 2, 3. Ah, o professor Cláudio usou uma estratégia, segura aí, o professor Cláudio usou uma estratégia diferente. Ele colocou muito distante, pode chegar um pouquinho mais perto, professor Cláudio, da linha branca. O professor Vitor também puxa os seus copinhos um pouquinho mais perto da linha branca, professor. Isso, ótimo. Vamos ver se o pessoal consegue? 1, 2, 3, valendo! Vai lá, olha lá, ninguém conseguiu derrubar nenhum copinho? Ó, quase, professor Cláudio. Vai lá, novamente, professor Cláudio. Vai puxando. Isso, quase. Não pode ser com a mão, professor. Olha lá, um copinho já de novo. Vai lá, quase. Ó, o professor Cláudio está chegando perto, está se aproximando. Vai lá mais uma vez. Ótimo, mais uma. Quase, professor Cláudio. Isso. Então, pessoal, se divertindo aqui junto com os professores, espero que vocês tenham feito essas atividades junto com a gente aqui do Vem Aprender. Tá certo? Aguardamos essas imagens de vocês fazendo as atividades de educação física. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.